E infelizmente tudo tem um fim nesse mundo e não é diferente com montanha-russa. A Star Mountain é a montanha-russa lá do Beto Carreiro, muito provavelmente vai sair do parque num futuro aí bem próximo, e nesse vídeo a gente vai explicar os motivos. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E vai, gente, ó, antes da gente dar essa notícia mais triste pra vocês, comentar desse rumor aí, já se inscreve aqui no nosso canal, né? Não vamos pra esse luto à toa, vai. Sim. A gente conta muito com a ajuda de vocês aí, estamos perto de bater os 200 mil inscritos, só clicar em se inscrever. Dá uma força aí, gente, por favor. E quando a gente começa a falar da saída da Star Mountain no Beto Carreiro, a gente tem que falar também que isso é um rumor, mas é um rumor muito forte aí, com várias informações que vão interligando nessa história. Isso, a gente inclusive tem um vídeo de rumor sobre o Beto Carreiro, de vários rumores, de montanha-russa nova, de simulador, de o que vai acontecer lá no parque, enfim, vão assistir, vou deixar o link aqui na descrição ou aqui nos comentários. É um vídeo que eu acho que vale a pena vocês assistirem primeiro do que esse aqui, para vocês entenderem melhor. Então é um rumor, pode acontecer como não pode acontecer, mas a gente só comenta de rumores que tem base de verdade, vamos dizer assim, né? Uma não boa é nada base, louco. Pelo menos, gente. Então, aproveita aí pra se despedir dela também. Começa aí, mas não vai ser tão rápido assim não, tá, gente? Vamos começar a explicar. E pra vocês entenderem, gente, a Star Mountain, esse rumor, é de que ela estaria à venda, mas que independente dela ser vendida ou não, ela sairia de qualquer maneira do Beto Carreiro. Mas por quê, na verdade? O porquê a gente vai explicar um pouco mais pra frente, mas é que assim, se ela sair, se ela não for vendida, o que acontece com ela? Acontece exatamente o que aconteceu com a Free Fall, lá do Beto Carreiro também, no mesmo parque. Não sei se vocês lembram, além da Big Tower, tem aquele outro que ela descia e fazia tipo uma curva, né, Fag? Era o famoso elevador lá do parque, todo mundo via, tinha muito medo também. Torre do Terror. Boa parte do tempo dela, ela teve um gorila lá no topo também, e ela descia aí rasgando, e era uma torre de queda livre muito legal. Sim. E foi a primeira do Beto, né? Foi a primeira do Beto, essa era uma das primeiras torres do mundo também, no sentido assim, da primeira geração de torres de queda livre, depois que veio a evolução, que é a Big Tower que a gente tá vendo lá no Beto Carreiro hoje em dia. Tá? Só para vocês saberem mais ou menos a história aí dos parques. E aí, o que acontece? Por que a Free Fall saiu assim dessa maneira? A Free Fall ela saiu porque ela chegou a um ponto onde você não encontra mais peça, a fabricante não te dá mais suporte, é uma atração muito antiga. Dá para manter? Dá, mas talvez o custo disso não vale a pena. Por isso que o Beto tirou, o Beto tentou vender a Free Fall, não conseguiu, então ela acabou indo ali, sendo descartada, que infelizmente, quando o ride não tem mais jeito, é o que acontece em qualquer parque do mundo. Sim, atrações, montanhas-russas têm muita similaridade aí com carros, por exemplo, né? Se o carro vai ficando muito antigo, ele vai dando mais trabalho, o custo de manutenção cada vez mais alto e as peças ficam difíceis de encontrar também. E essas montanhas-russas que tem aqui no nosso país, a grande maioria delas, dessas de grande porte, são montanhas-russas importadas, que vieram de outro país, então depende também da coisa da importação de peças, né? Então tudo sempre se resume ao custo. Fica tudo muito mais complicado. E agora para vocês entenderem a história, a origem da Star Mountain, que veio de um outro parque chamado de Itaú Park, que era um parque lá da Argentina. Ela chegou no Beto Carreiro em 1994, bem próximo da inauguração do parque, que foi em 1992. Isso, foi mais ou menos por aí. Então a Star Mountain está no Beto Carreiro desde 1994. E hoje em dia, gente, só existe duas Star Mountains em operação no mundo, que é a Star Mountain e mais uma que fica na França. E a Star Mountain pode funcionar com 2 trens ao mesmo tempo, cada um com 24 pessoas. Ela vira 2 vezes de ponta cabeça, atinge 22,9 metros de altura, ela tem 731 metros de trilhos e alcança 65 km de velocidade. E, gente, nos anos 90 surgiu muitos e muitos comerciais televisivos, porque até então não tinha internet como a gente conhece hoje em dia, né? Então era pela TV, tanto nos programas de TV, nos horários de pico ali, sempre apareciam as melhores propagandas. Beto Carreiro sempre esteve presente nessas propagandas televisivas também, e a grande estrela dessas propagandas era Star Mountain, né? Sim, pra quem ali cresceu, por exemplo, ó, eu nasci em 92. Eu, então, quando vi essas propagandas do Beto Carreiro, eu tinha ali meus 6, 7, mais ou menos, gente, e é muito claro na minha cabeça aquela imagem da Star Mountain fazendo as duas inversões que são chamadas de corkscrew no comercial da TV. Assim, era fantástico, né? Era muito legal. Era incrível, muito. O comercial inteiro já era muito lúdico, né? E quando você via a montanha-russa, ficava todo mundo naquela cara tipo, ai meu Deus, que incrível. Então ela ficou muito conhecida exatamente por causa disso. A Star Mountain já tá ali no Beto Carreiro, gente, há 29 anos. Só que quando ela veio do Itaú Park, ela já tinha funcionado no Itaú Park por 10 anos. Então aí quando você soma, a Star tá chegando aí a 40 anos de funcionamento. É muito tempo. Atração antiga já, né? Sim, exatamente. Então,
tá chegando perto do seu limite de uso. Tá, e aí com 40 anos em funcionamento, o que acontece? Obviamente os trens ali, eles vão passando naqueles trilhos e no suporte, gente, e fazendo muita força, estresse e tudo mais. Imagina 40 anos aguentando trens aí que pesam 2 toneladas, né? E mais um monte de gente em cima. Fora a maresia lá do lugar, fora o sol, todas essas questões. Tudo isso acaba influenciando mesmo, e tanto o trem como a própria montanha-russa, elas acabam sofrendo uma abalo ali na sua estrutura. Então as peças aí, também todos os reparos que acontecem na montanha-russa, eles custam um valor muito mais elevado, e também esses fechamentos que eles fazem aí periódicos para ela, é para ver tudo isso, né, da estrutura dessa montanha-russa. Isso, por exemplo, ano passado, quando ela fechou ali mais ou menos no mês de junho e maio, se eu não estou enganado, foi para fazer reparos, você via que eles faziam muitos reparos nos trilhos, você via eles ali soldando ou fazendo alguns trabalhos nela. Também, obviamente, peças, isso tudo é trocado, só que aí fica tudo muito difícil de ser encontrado e também fabricado, ou quando é fabricado, fica tudo muito mais caro. Então o que acontece? Geralmente, gente, ó, trilhos de montanha-russa, eles chegam a durar 50 anos mais ou menos, tá? E aí trens de montanha-russa duram normalmente 30. Só que aí, gente, óbvio, a Star sempre tá ali numa parte onde tem maresia, influência do mar, o que acaba piorando um pouco isso aí. Então assim, varia, é uma média. Mas tá, agora a gente vai pensar, e se o parque quiser manter essa montanha-russa por lá, existe uma solução? Sim, existe, só que, claro, ela é bem custosa. Só para vocês terem um exemplo. Na Holanda tem um parque chamado Efteling, que tem uma montanha-russa chamada Python, que abriu em 1981 e ela foi fabricada pela Arrow, que vamos dizer assim que foi a avó da Vekoma, a mãe da Vekoma, desculpa. Foi uma fabricante que surgiu antes da Vekoma ali, eles tiveram muita ligação, na verdade, entre eles, né? E essa montanha-russa, ela passou por toda uma reforma, um retrilhamento nela, e ela ficou muito boa. A gente foi nela, inclusive, depois da reforma mesmo, né? Depois da reforma, exatamente. O trajeto dela, gente, não mudou nada. É exatamente o que vocês estão vendo aí no vídeo desde 1981. O que o parque tentava fazer antes desse retrilhamento era mudar os trens. Eles trocaram os trens para trens mais novos, que são mais leves, inclusive bem mais confortáveis. Ela não tem aquele problema de você bater a sua cara nas travas, exatamente o mesmo problema que a Fire tinha aqui no Beto Carreiro. A Fire também passou por essa mudança com trens novos, mais leves e tudo mais. E isso diminui o estresse do trilho, mas aí chegou esse momento que eles tinham que trocar todos os trilhos da montanha-russa. Só não trocou do lift e da estação, né? Só desses 2 pedaços. Exatamente. E essa montanha-russa Python, por exemplo, eles fizeram esse retrilhamento porque a fabricante fica ali bem mais próxima do parque, inclusive, eles não têm esse problema. Exato, eles não têm problema de importação, por exemplo, então o custo é muito menor. Fora que o Efteling eles ganham em euro, então você paga em euro na mesma moeda, seria como se o Brasil estivesse pagando de real para real, o que não acontece aqui. Para eles, gente, compensa fazer isso, retrilhar a montanha-russa inteira se o parque quiser manter. Aqui no Beto Carreiro, se eles quisessem manter, eles teriam que trazer vários trilhos da Europa, vão trocando conforme fosse necessário. Só que isso, gente, é muito caro. Então, assim, se o Beto quisesse fazer isso de uma vez, ia custar praticamente uma montanha-russa nova. Se bobear até o valor de uma montanha-russa, outro modelo, né? Sim, exatamente. Modelo até mais legal. Até mais atual e mais moderno. Nós temos um bom exemplo aí para fazer a nível de comparação quando o assunto é montanhas-russas antigas. No Hopi Hari, por exemplo, a montanha-russa Katapuã é uma montanha-russa bem antiga. Ela tem quantos anos? 47 anos. Mais velha que a Star, por exemplo, e o Hopi Hari analisou toda a estrutura dela, ela passou por uma reforma bem recente, eles precisaram fazer o retrilhamento, só que somente de uma parte do trajeto e não dela inteira, né? Sim, eles trocaram 5 pedaços, que é depois ali logo do looping, antes de iniciar aquele spike para você voltar de costas, então o restante dela com certeza tá muito mais inteiro, vamos chamar assim, do que a Star Mountain. Acaba sofrendo um pouco menos de estresse, né? E assim, a Star, gente, vamos falar uma verdade para vocês, a gente sabe o histórico dela do Itaú Park para cá, de repente ela já estava funcionando antes do Itaú Park. De repente ela é mais velha que a Katapuã e a gente não tem muita essa noção. O plot twist que seria essa novela. Isso é um talvez, obviamente, isso a gente tá falando aqui pelo nosso achismo agora. Mas é o que a gente falou, cada montanha-russa tem um tipo, cada montanha-russa tem um gasto. Então por isso que pro Hopi Hari, como ela também, a Katapuã, ocupa um espaço ali muito menor, o Hopi Hari tá em recuperação judicial, não poderia trocar uma montanha-russa nova. Então assim, o Hopi Hari gastou nessa reforma da Katapuã 2 milhões de reais, entendeu? Então assim, é um valor que com certeza valeria a pena o parque ter gastado. O que, pelo visto, pro Beto Carreiro, eles não querem gastar. Não dizendo que a Star vai custar 2 milhões para uma reforma, deve ser muito mais, com certeza. Com certeza, né? Para fazer o retrilhamento, então, imagina. Inteiro, a Star é muito maior que a Katapuã, seria bem mais complicado. Então tá, eu sou o Beto Carreiro, eu quero fazer várias contas aí. Qual a solução que eu posso fazer para tirar ou continuar com essa montanha-russa, por exemplo? O que vale mais a pena, né? Então nesse caso, a gente imagina que valeu mais a pena tirar a Star Mountain, por quê? Você ia gastar dinheiro retrilhando ela, trocando tudo, só que isso, gente, não atrai novos visitantes. É um fato.
entendeu? Aqui no Brasil também fica tudo mais difícil para fazer, para trazer de fora. Então vale mais comprar uma montanha-russa nova, tirar aquela, modernizar toda aquela área e pronto, você consegue ter muito mais retorno diante de uma montanha-russa nova. E assim, isso liga ao outro rumor que a gente citou naquele vídeo de rumores do que o Beto Carreiro tá comprando uma montanha-russa nova. Então, tá vendo como tudo se encaixa? Não dá para tirar Star Mountain e deixar o parque sem menos uma montanha-russa. As coisas estão completamente interligadas, gente. É nessa torcida que a gente fica. Se for, vai embora, vai com Deus, minha filha. É isso, entendeu? Você tá vendo uma coisa nova que vai valer mais a pena. Vai valer mais a pena pro parque, em custos ali também. Eles vão ganhar mais dinheiro aí trazendo uma nova atração e os visitantes felizes também com a novidade. De qualquer maneira a gente ganha, porque assim, tudo bem, perdeu a Star, se ela sair do Beto, beleza. Só que a gente tá ganhando uma montanha-russa novinha que a gente não tem aqui no Brasil há muito tempo. Vamos torcer para tudo isso acontecer. E outra coisa também que é interessante é que assim, vamos supor que a Star Mountain seja vendida, que ela, pelo que a gente sabe, ela tá à venda. Não tem problema se o outro parque comprar, não quer dizer que ela vai estar, por exemplo, ruim ou vai ter perigo de acontecer alguma coisa, de algum acidente. Não, o parque tem que cuidar dela normalmente e sabe do que tem que saber. E vai de cada parque, né? De mensurar ali os custos. Se vale a pena pro parque, continue com ela. Vai ser melhor ainda se ela continuar dentro do Brasil, por exemplo. Isso que importa, é isso que eu gostaria. Eu não queria que ela fosse vendida, sei lá, para um parque na Colômbia. Aí eu já ia ficar chateado. Que fica aqui no nosso país, bem mais fácil de manejar também. Mas é isso, gente. Comentem aí o que vocês acham, se a Star sai mesmo, se vocês gostam da saída dela para entrar outra. Enfim, comentem aí o que vocês acham, tá bom? Se gosta da Star, ó, aproveita e corre no Beto Carreiro, já programa aí suas férias pra, de repente, se despedir dela. Lembrando, um rumor, mas vai que, né? O parque não confirmou, mas assim, se ela for sair, gente, a gente imagina que vai ser aí nos próximos 2 anos de janela, tá? Pode ser ano que vem, pode ser daqui a 2 anos, pode ser agora, enfim, a gente não sabe quando, mas vai acontecer mais ou menos aí igual esse rumor que a gente comentou, tá bom? Então chegamos aqui no final desse vídeo, né, Fai? Sim, gente, se gostou desse vídeo, já sabe, ó, deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp pra todo mundo assistir e considere se tornar um membro aqui do nosso canal. Isso, se você quiser aparecer aqui, que nem essas pessoas que estão aparecendo, são os nossos apoiadores, tá bom? Então, ó, beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!